né? E é um topo temporário, não é um topo definitivo, não é um topo que eu acho que o mercado agora vai entrar em bear market agora e morreu, tá? É um topo temporário. Só que é um topo que é 3 meses ali vendo o mercado cair, né? Ele vai produzir um topo, vai ficar 3 meses o mercado corrigindo e andando de lado, e é isso. Senhores, vamos pegar o seguinte. Temos Bitcoin moedinha da praia, tá? Bitcoin moedinha da praia está em canal lateral. Dentro do canal lateral agora ele está fazendo um pivô de alta que vem de uma linha de tendência de baixa aqui, que foi testada como suporte. Então ele tem a intenção de continuar subindo nos próximos dias ao longo dessa semana, tá? Ao longo dessa semana, acredito que o Bitcoin ele está com um padrão aí bullish, tá? Mesmo depois daquela correçãozinha leve de ontem, aquela pegadinha de ontem em resistência, eu ainda acredito que tanto o Ethereum quanto o Bitcoin ainda podem vir a testar essa resistência aqui, tá? Mais uma vez. Então, muito importante, quando ele vir para cá, sei como ele vir para cá, né? Tá? Que a gente entende que como ele tá lateral, ele pode levar uns dias ainda, mas a próxima vez em que ele vir testar essa região, eu tenho que me atentar que ele tem que romper e se manter acima para manter manutenção de alta até $138 mil, 140, 150. Como o que eu acho que vai acontecer não é isso, tá? Eu acho que a gente tem uma semana de alta para fazer um movimento de alta mais forte ao longo dessa semana. Eu acho que e temos grandes probabilidades de que essa semana pode ser uma das últimas semanas de alta para o Bitcoin para esse ciclo de curto prazo, de médio prazo aí, de 3 meses, tá? Então, vamos finalizar agora o mês de agosto. Eu falava, né, dia 22 é um dia que causa inflexão no mercado e dia 10 de cada mês também são dias que causam inflexão no mercado. O que é um dia de inflexão? É um período que o mercado está indo na direção, chega nessa data, ele pode mudar a direção, tá? Então, se a gente agora retomar a alta dentro dessa lateralidade, ela está lateral aqui, tá? O preço do Bitcoin está lateral. Testou abaixo da lateralidade, testou acima da lateralidade também, então aqui a gente testou $123 mil e aqui a gente testou temporariamente os $115 mil, tá? Só que o que vai acontecer aqui? Qual é a chance de acontecer nesses próximos 90 dias, tá? Cara, na minha opinião, a gente vai fazer um alargamento deste canal, tá? Nós vamos fazer alguma ampliação, algum movimento bilateral aqui mais forte e provavelmente trazer 3 meses de correção. Então, para essa semana, nós temos uma barra. Essa barra é uma barra isolada, que é uma barra que antecipa que as próximas semanas vão vir de queda, tá? Então eu tô de olho nessa barra aqui, ó, dessa semana aqui, ó. Pau, a gente crava ela, avisa ela e ela avisa o seguinte: essa aqui é o preço mais arriscado de bull trap que tem. Então, para eu não ficar preso em topo, o que eu devo fazer aqui? O que eu devo esperar, né? Eu devo esperar que essa semana aqui, ó, que tá agora por enquanto vermelhinha, com uma pequena sombra compradora aqui, que ele venha para cá, tá? Então, que ela venha essa barra para cá, feche essa semana positiva, tá? E aí, domingo de noite e domingo para segunda, eu espero um início e entrada já de agosto, né? Eu espero o início da pedrada, porque daí ele vai vir buscar liquidez aqui em 114, tá? Então, o que eu acredito que vai acontecer? Essa semana, acredito que o mercado vai subir, tá? O máximo, mas não subiu, tá lateral ainda, continua lateral. Aí, se finalizar domingo lateral, eu vou esperar que semana que vem ele entregue alta, tá? Mas como ele está mantendo aqui a média, ele segurou a média e rejeitou a perda dessa média ontem, né? Ontem ele veio para baixo. Eu acredito em sustentação e continuação de alta, tá? Então, se ele tem a continuação de alta, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que tomar cuidado que essa minha barra aqui, ela está avisando que aqui vai ser topo, tá? Que essa região aqui aproximadamente, esse preço é um preço de topo. E aí, para eu não ficar preso nele, eu tenho que ficar ligado em, literalmente, vender a euforia desta barra, tá? Porque logo depois, passando 2 semanas, né, de alta,
Geralmente assim, ó, tem uma barra isolada e aí tem 2 semanas depois de alta. Geralmente essa barra é uma análise, isso aqui é uma análise barra a barra, tá? Que eu gosto também. Quando foi a última vez que a gente viu essa barra isolada, só que a gente viu ela no mensal? Foi aqui, ó, tá? Então, a barra isolada, a última que eu vi aqui no BTC foi essa mensal, tá? Ela entregou um mês de alta e depois porrada, né? 30% de correção. É exatamente isso que eu espero agora, só que para o semanal, tá? Vamos sinal semanal. Eu acredito que ele vai entregar alta essa semana ainda dentro da lateralidade, ou seja, ele vai vir retestar os 123 mil dólares, né? Ou se aproximar, pelo menos, podendo até ultrapassar temporariamente os 125 mil dólares. O ideal é que fosse para 125, 128, esse seria o ideal, tá? Para deixar bastante pessoas presas em topo e depois nas outras semanas ele vir pedrando, tá? Fazendo correção de 30% aí desse topo. Vamos imaginar que ele vai vir aqui a 125. 30% de uma correção saudável para o Bitcoin nesse ciclo seria voltar para 85. Então tá um preço até interessante, né? E é isso que eu quero tentar pescar. Eu quero tentar pescar justamente isso aqui. Eu posso olhar aqui no gráfico diário que ele está dentro de um caixote, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca de liquidez bilateral. É justamente isso, né? Eu estou vendo vários indícios de que ele vai fazer busca de liquidez bilateral. Na minha opinião, primeiro ele vai vir para cima, liquida aqui, limpa os apostadores de baixa que estão aqui, tá? E depois ele vai vir para cá. E aí ele vai possivelmente fazer um processo de reversão. É isso aí que eu espero. Então, para eu não ficar preso em topo, o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar essa resistência semanal aqui, né? Os 120 mil dólares, tá? Então, 120 mil dólares é o topo do Bitcoin, por enquanto. Rompendo 120 mil dólares, se ele ir para 125, 128 e voltar para baixo de 120 mil dólares, confirma-se topo e eu saio da operação, desisto, né, de ter Bitcoin neste momento e ele tende a cair bastante, corrige bastante durante uns 2, 3 meses, tá? Depois dessa correção de 90 dias, aí sim eu espero ele retomar a alta novamente, tá? Aí o que eu quero é operar literalmente um canal de alta amplo aqui, tá? Então, basicamente, eu acredito que ele vai lateralizar, romper para cima. Agora, para essa semana, eu espero que ele já rompa essa semana, tomara que aconteça logo, tá? Ou, pelo menos, ali pelo dia 10 de agosto, eu ficaria atento a ele fazer o pivô, tá? Então, dia 10 de agosto é o dia que eu mais vou ficar ligado para ver a possibilidade dele fazer pivô. Ou nesse domingo, próximo domingo, tá? Se ele entregar uma alta forte agora, próximo domingo eu tomaria cuidado para ver se ele vai fazer o pivô, tá? Para eu não ficar preso em topo, basicamente é isso, né? Eu pego e vendo o primeiro bull trap agora que eu for ver pela frente, o primeiro bull trap no gráfico diário que eu for ver, na minha opinião, vai antecipar para nós um movimento corretivo de 30%, que pode trazer ele para 30% de correção, né? E fazer os preços recuarem para cá, pelo menos no curto prazo, e no médio prazo, podendo recuar até os 85 mil dólares lá, né? Claro que em forma de ondas, tá? Isso leva-se tempo, é um movimento longo de acontecer, né? A gente pega aqui o gráfico de 4 horas, a tendência de alta já está enfraquecida de novo. Nós temos suportes que vão ser captados, tá? Aqui, quem duvidar da capacidade do Bitcoin voltar para 114, toma cuidado, porque ele vai liquidar 114, pode ter certeza disso. Ele vai fazer algum tipo de movimentação que vai liquidar depois do 114, né? Mas eu acredito primeiro que ele vai vir rompendo, tá? Então, a próxima vez que ele romper, ele vai querer voltar a liquidar aqui 114, 114 vai segurar, provavelmente, temporariamente, e aí depois ele lentamente vai perdendo esses valores aí e vai entrando numa fase de retração. Tá certo? Então, lateralidade, né? Na minha metodologia que eu utilizo, né? Isso aqui para mim é um canal estreito. Depois da manipulação final, ele faz um alargamento dessa lateralidade. Ele vem e lateraliza de forma mais agressiva. E aí, depois disso, ele abre uma tendência de baixa, tá? Então, geralmente o preço anda assim. Ele primeiro começa um canal estreito, ele aumenta o canal, depois ele faz um movimento direcional, tá? Então, por exemplo, aqui foi a última vez que a gente viu esse movimento, né? Lá canal estreito,
canal lateral, largo e rompimento. Geralmente as ondas elas andam dessa forma assim mesmo, tá? Começa por um canal estreito, amplia o canal e depois faz o movimento direcional, tá? É isso. Então a gente tem aqui a probabilidade bem grande de fazer topo no Bitcoin até o dia 10 de agosto, na minha opinião. 10 de agosto, então, é o dia que eu esperaria o mercado a iniciar um processo mais forte de correção, tá? Vamos pegar aqui agora o Ethereum. Vamos pegar o Ethereum e vamos depois ir para o CryptoControl. Vamos dar uma olhada no CryptoControl. Lembrando que o CryptoControl ainda está com a promoção lá de ganhar 8 meses de graça, tá, pessoal? Link na descrição para baixar nosso aplicativo CryptoControl com desconto ali, tá? Você ganha, comprando hoje, você ganha 8 meses gratuitos. 8 meses de brinde, tá? Então, no caso do nosso querido Ethereum, tá? Continuação da manutenção de alta, pivô de alta, acima da média ainda, manutenção, importantíssimo. Barra indefinida no gráfico diário, tomara, desejo muito que ele traga alta amanhã, tá? Geralmente depois da barra indefinida, né? Ele vem e faz o movimento direcional. Hoje a tendência é que o mercado ele fique preso em lateralidade, indefinido. Amanhã o movimento pode ser um movimento mais direcional, tá? Toda vez que temos uma barra doji essa daqui, que é uma barra de indefinição, é uma barra que antecipa um movimento explosivo. Então daqui a pouco eu espero que ele traga para cima aqui, espero que seja para cima, tá? Se ele perder esse suporte, por que eu acredito em alta, tá? Por que eu acredito que ele pode ir para $4.200? Só detalhe, ó, porque ele está fazendo pivô em cima do topo anterior, tá? Então, amanhã, se ele romper alta, se ele romper os 3.800, no meu entendimento, ele vai fazer um novo movimento direcional de novo, tá? De alta. Então, ele está fazendo topos e fundos ascendentes ainda, embora enfraquecido, tá? Então, por exemplo, não vai ser uma alta tão forte, mas ele tende ainda essa semana a subir, tanto ele quanto o Bitcoin. Bitcoin lateral para continuar subindo, né? Bitcoin lateral para testar os $123 mil de novo, mais uma vez, podendo ultrapassar ou pelo menos se aproximar os $120 mil. E o Ethereum pode chegar até os $4 mil agora, né? Essa semana, com a barra aqui já enfraquecida, tá? Sofrendo bastante resistência. Como ele perdeu ontem aqui ele perdeu essa linha aqui, ele vai lateralizar, tá? Então aqui, ó, ele perdeu essa linha aqui, ó, essa tendência de alta mais agressiva, tá? Então o máximo que ele vai vir aqui é o teto aqui que tá se mostrando essa linha aqui, ó, tá? Teto aqui 4.000 e poucos, tá? Esse é o teto dele aqui, tá? Isso aqui já é bem característico de topo do Ethereum aqui, região de fortíssima resistência, tá? Então o que eu desejo ver aqui? Pivô de alta, né? Levando o preço até os 4.000, pouco. Se ele perder essa média, ele vai tender a continuar lateral aqui dentro. Ó. Tá? Ele vai querer voltar para cá, para os $3.500. Então é importante ele não perder essa média de curto prazo aí, porque ele já está lateral também, já está dando sinais de enfraquecimento da tendência de alta, né? Percebam que a alta, antes ela vinha bem vertical, né? Com barras bem grandes, e agora ela começou a fazer barras curtinhas, ó. Tá vendo como está acabando a força compradora dela? Então ela não tem mais muito para onde ir na compra, tá? Ela já está tendo muita pressão de venda e muita realização de lucro. Então por isso que esse preço dela aqui está diminuindo bastante a intenção de compra, tá? No curtíssimo prazo aqui, no dia de hoje mesmo, tá? Ela pode vir buscar essa liquidez aqui debaixo dessa barra aqui, porque essa é uma barra institucional, ó. Tá vendo que ela tem outra cor? Geralmente barras institucionais ele vem e liquida antes dele continuar o movimento de alta, né? Ele vem e liquida. Então, por exemplo, tu tem uma barra institucional aqui, ela foi marcada aqui, o preço voltou só para tirar o stop, né? Então, embaixo dessa barra aqui tem bastante stopzinho. Então, hoje de tarde mesmo, ainda hoje, ele pode buscar esse stopzinho aqui de 3.790 para depois voltar a subir. Então, ele está lateral com tendência de alta enfraquecida, tá? E aí a gente está tendo bastante resistência nessa região, mas eu ainda acredito que ele pode, né, romper mais um pouquinho. Vamos ver. De qualquer forma, estamos mais perto do topo do que perto de um fundo.
Então, na minha opinião, qualquer tipo de realização de lucro aqui, ela é muito bem-vinda, tá? Então, para quem tiver no lucro em Ethereum, realização de lucro aqui tá bem interessante de fazer. Tá? No total das moedas ali, vamos dar uma olhada agora no nosso CryptoControl, tá? No nosso CryptoControl aqui, deixa eu só ver, aqui tem 134 quantidades de 134 Ethers aqui, tá? Eu venderia 80% dessa posição. Radar, vamos para o nosso querido Radar, tá? Eu quero dar uma olhadinha no monitor aqui, momento de expectativa de alta, Ethereum, Tron, Bitcoin Cash, Tena, sempre as mesmas, né? PUD, dessas últimas dias aí, Zora, tá? Então nós temos aí várias criptomoedas que estão com um momento de expectativa de alta, né? Que a qualquer momento pode ter o rompimento, tá? Bitcoin e altcoins, Bitcoin versus altcoins aqui, a gente não tem, deixa eu pegar o de último dia aqui só para ver, a Conflux está subindo um pouquinho mais do que o BTC, tá? Só a porcaria que tem aqui, que não tem nada que me importa, a não ser o Ethereum. Tirando o Ethereum aqui, tudo aqui é lixo eletrônico. Então, performance, tendências. Vamos lá. Alta forte ainda, curto prazo mudou, ó. Bitcoin está perdendo a alta forte de curto prazo, ó. Caiu uma pontuação para alta. Então, significa que a tendência do Bitcoin está bem enfraquecida, tá? Então, ela voltou para alta, né? Provavelmente o Ethereum em breve vai também cair uma pontuação aqui para alta, vai sair de alta forte para alta, e daqui a uns dias a gente vai ver isso aqui tudo neutro, tá? E aí quando tiver tudo neutro, você pode saber que a possibilidade de topo é bem grande. Tá? RSI sobrecomprado, Supertrend. Supertrend, ó, tá vendo que a tendência de 1 hora e de 4 horas já está entrando negativa? Vocês lembram que no domingo, quando eu gravei a aula, só de 4 horas estava em baixa, né? Então o Bitcoin já está começando a entrar, falta só agora entrar em tendência de baixa no diário e no de uma semana. Então sempre quando você vê que as tendências estão sendo modificadas no curto prazo, depois, né, curtíssimo prazo, então tendência de 1 hora, toda uma tendência, a tendência de alta e tendência de baixa, ela se constrói da seguinte forma. Ela começa primeiro, estava em alta, alta forte, né? Só que daí a tendência de gráfico de 1 hora começa a ficar de baixa, a tendência de 4 horas se mantém em alta, a tendência diária se mantém alta e a tendência semanal se mantém alta. Quando começa o Bitcoin a ter a tendência de baixa no de 1 hora, de 4 horas baixa e o diário baixa, e só mantém a tendência de alta semanal, nós temos o risco de reversão semanal. Por quê? Porque daí é um teco para que a tendência semanal se transforme em baixa, tá? E é o que eu acredito que vai acontecer. Então, o Bitcoin ele já está mostrando sinais de enfraquecimento dessa alta. Então, a gente está vendo uma tendência de alta se enfraquecer no Bitcoin e agora a gente está vendo a convexidade de formação de topo, né? Então, é muito importante entender isso, que ele está começando a ficar muito convexo o sinal de alta, tá? Então, por exemplo, ó, ele está apanhando bastante aqui, ó. Ele chega aqui, ó, e geralmente tem um detalhe, ele faz isso aqui, o pessoal acha que o mercado vai cair, aí ele volta de tarde assim, ó, e fica lateral. Aí amanhã ele faz isso daqui, ó, né? Ele faz no meio da semana uma alta mais forte. Então, quando ele vir para cá, ó, ele vai testar esse suporte de novo, tá? Para depois tentar romper resistência de novo. Então é sempre assim, ele vai na lateralidade é a seguinte: hoje sobe, amanhã cai, depois de amanhã cai, depois de amanhã sobe, depois de amanhã cai. Então um dia sobe, um dia cai, um dia sobe, um dia cai, um dia recupera, um dia cai. Então ele está nesse lenga-lenga. No mercado lateral é isso mesmo, tá? Enquanto isso, as corretoras vão ganhando muito dinheiro com o pessoal, porque o pessoal fica tentando fazer trade dentro dessa lateralidade, e justamente eles ficam tradando, né? Que é o incentivo da corretora. E aí, para sair dessa congestão, para sair desse período, ele faz uma busca de liquidez bilateral. Então, o Smart Money ele joga o preço para um lado muito forte, para fora desse caixote, e depois ele joga esse movimento para a direção oposta, né? Então, o que a gente tem que ficar ligado essa semana? E quando ele vir aqui testar suportezinho aqui, ó, para buscar aquele suporte ali do Ethereum, agora é curtíssimo prazo desse gráfico de 4 horas, depois ele vai empurrar o preço de volta para cima, ainda hoje ele pode voltar a fazer o preço subir novamente.
deixando e mantendo essa lateralidade, mas se ele tá com, ó, mesmo com essa queda agora recente, tá? Se dentro da lateralidade ele tá acima desse topo, desse fundo anterior aqui, ó, tá vendo esse fundo anterior de 114? Se o preço do Bitcoin está acima desse 114, significa que ele ainda está em tendência de alta. Então, mesmo com a queda agora recente do gráfico de 4 horas, ele pode vir a testar essa região de 117, até mesmo um pouco mais baixo, ó, 116 e 116.900. Testa essa região como suporte, faz o preço voltar a subir, e aí sim, uma vez liquidado os dois lados, esse lado aqui, aí ele vem para depois iniciar um processo de jogar o preço para o outro. E aí faz o topo, né? Então, o Bitcoin está passando por um processo de lateralização em topo para fazer o topo. A gente está numa fase de consolidação final, né? Uma fase de distribuição, né? Então, ele está lateralizando em topo e ele tende a cair, tá? Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum e quanto as altcoins também, né? Se você sabe que o Ethereum cair e despencar, as altcoins vão passar pelo mesmo fim, tá? Agora no gráfico de 4 horas, para manter a tendência de alta aqui que ele está, né? É só ele sustentar o suporte aqui, ó, depois que ele liquidar essa galera aqui em 3.770, a ideia é que ele venha para cá e depois volte a subir aqui e tenta entregar um pouco mais de alta, tá? Só vale a pena sair do Ethereum se ele perder ali os 3.700. Aí realmente ele vai depois voltar para 3.700 apenas para agir como resistência e aí ele já fez o topo, tá? Mas só um detalhe, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum já estão em processo de formação de topo, né? E é um topo temporário, não é um topo definitivo, não é um topo que eu acho que o mercado agora vai entrar em bear market agora e morreu, tá? É um topo temporário. Só que é um topo que é 3 meses ali vendo o mercado cair, né? Ele vai produzir um topo, vai ficar 3 meses o mercado corrigindo e andando de lado, e é isso, tá? E por conta disso por quê? Já expliquei no domingo, né? Porque o Ethereum contra BTC está sofrendo resistência. Então a gente tende agora a ver nos próximos 3 meses o retorno, né, do Ethereum perdendo valor novamente contra o Bitcoin por um período de tempo antes de fazer uma inversão.